Bom dia, gente. Esses dias eu não consegui concluir a história, não estava muito legal, porque durante todo esse mês de julho se torna um mês bem complicado, porque foi uma fase muito difícil pra gente, então não é legal, não dá. E assim, o que eu queria concluir a história para vocês, contar mais um pouco da história. Eu gravo esse vídeo porque, na realidade, poucas pessoas que me conhecem de verdade, poucas pessoas que quiseram me ouvir é que sabem da verdade, porque os da rua viram as costas, parece que eu sou um demônio. A minha família, a maioria diz que é drama, que é exagero, que eu tenho que levantar minha cabeça e cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, tá tudo bem. Mas a história não é essa, não é assim que funcionam as coisas. Eu não tenho essa cabeça tranquila. Não tenho. Eu sinto culpa. Eu me sinto responsável por tudo que aconteceu. Como eu comecei a contar para vocês o que aconteceu. Essa pessoa continuou chorando no meu pé, que gostava, que ia morrer, que ia se matar. E eu tentei me sair. Eu falei muitas coisas. Eu briguei, eu chorei. Não era o que eu queria para minha vida. Não era o que eu queria, até mesmo porque eu queria era um casamento para a vida toda. E sair como vagabunda não estava nos meus planos, nunca fez parte dos meus planos. Essa pessoa era muito próxima do meu marido, dentro de casa, dia e noite praticamente, assim como muitas outras pessoas da família. Isso também incluiu o padrinho das minhas filhas, o namorado dele na época e outras pessoas também. O que acontece é o seguinte, eu caí. Eu não vou dizer que eu sou santa, que era o que eu queria, não. Mas a verdade é que eu caí, eu errei. E tudo o que o meu marido fez, tudo o que ele aprontou, não foi nada perto do que eu fiz, perto da situação que eu fiquei. Hoje eu vivo praticamente na lama. E o que eu queria, na realidade, é que, gostando ou não, se era verdade ou não, ele tinha que ter me deixado em paz, ele tinha que ter. Se eu disse que não, é não. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não tinha oportunidade de falar comigo, porque tinha sempre muita gente dentro da casa. Ele não tinha oportunidade de estar dizendo o que queria. Em cada chance menor que tinha, ele estava lá chorando que ia se matar se eu não quisesse ele. Pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. E eu dizia que eu ia contar. Eu não sei para quem tanto ele contou a história, mas o que eu soube é que ele já contava para todo mundo, já sabia, muito antes de acontecer. Quando ele não dava mancada nenhuma para mim, ele já contava para todo mundo o que ele ia fazer. Então muitas pessoas já sabiam. E o que acontece? Ele tinha uma namorada que estava grávida e eles brigavam, ele batia nela e isso também ele usava para me fazer mais sentir culpa ainda. Ah, tu não me quer? Eu vou atrás de fulano, vou fazer isso com fulano, vou bater em fulano. Então, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ela. Porque se ele batia nela ou não, era um problema deles dois, mas me culpar por isso era um peso para mim. E, pelo que eu soube depois, ela já sabia da história, da versão dele, não da minha. Não foram muitas vezes, não foi por muito tempo, mas o que ele contava muito antes é o que vale. E ele conhece muitas pessoas, ele tem acesso a muita gente, coisa que eu não tenho. Os poucos que eu tinha, hoje já não existem. Eu conto com, no máximo, 5 pessoas que realmente eu gosto e eu sei que gostam de mim de verdade. O resto, eu não posso confiar.
falam mal de mim, alguns eu falo por educação, outros eu viro a cara. É o máximo que eu posso fazer. Muita gente eu cortei da minha vida de uma forma que eu não quero ligação nenhuma. O fato é o seguinte, esse choro, esse desespero, esse gostar, essa loucura, me fez tomar uma decisão. Eu vou separar do meu marido. Foi uma fase de briga, de muita confusão, então eu falei o seguinte, vou separar. Ele me mandava embora todos os dias, na frente de qualquer um. Ele brigava, ele me esculhambava, dizia que queria separar. Ele podia desconfiar dessa história, mas ele não tinha uma certeza da minha boca. E eu pretendia contar, porque eu queria acabar com isso. Então a gente decidiu separar. O meu plano é o seguinte, eu vou separar, mas eu também não quero ninguém. Eu separo do meu marido, mas eu também separo dele. Separo não. Na realidade, eu largo meu marido e não quero nada com ele. Isso era uma coisa certa na minha cabeça. Certa na minha cabeça, porque eu não vivia tão bem. Mas eu gostava do meu marido. Ele me tratava mal, a gente brigava, eu era muito ciumenta, a gente fazia confusão. Então, uma pessoa que está dentro da sua casa, ela tem acesso a tudo que acontece, de bom e de ruim. Então, muita coisa que acontecia entre a gente, ele via assim como os outros também viam. Então, cada falha nossa, ela estava exposta. E quem quer te derrubar, conhece cada fraqueza da tua casa. Conhece cada fraqueza tua. Eu sempre tive medo e dizia para todo mundo que eu tinha o maior medo de alguém matar o meu marido. Por quê? Porque ele tinha inimigo, ele tinha gente que ele não gostava. Quando essa história aconteceu, eu continuei com o meu medo. Continuei porque eu sabia dos riscos e tudo. E quando eu decidi separar, era uma coisa definitiva. Vamos separar. Na realidade, não fui eu que decidi. Foi a gente que decidiu junto. Cada um vai pro seu lado e acabou. Porque eu não concordava com as coisas que ele queria e eu brigava e eu reclamava. Ele dizia pra mim, então tu vai cuidar da tua vida. Tá certo. Eu ia cuidar da minha vida, eu ia cuidar dos meus filhos. Eu tenho certeza que ele é um bom pai, é um pai preocupado, é um pai responsável. E eu sei que ele ia me ajudar, tenho certeza disso absoluta. Então, a gente já começou a procurar casa. E ele ia me ajudar, ia dar tudo certo. Ele ia continuar mantendo a amizade e a responsabilidade com a gente. E o que aconteceu? Dia 15 de julho, que era o dia do aniversário do neném, a gente foi, saiu, olhamos uma casa, a gente conversou e estava tudo bem. Quando deu a noite, a gente ia fazer uma pequena comemoração. Só as pessoas próximas da gente, as de casa. Tem a minha vizinha que eu gosto muito e que eu prejudiquei muito. Indiretamente, eu sou a culpada de tudo. E as pessoas da família mesmo. Era uma coisa simples entre as pessoas de casa. E eles estavam bebendo, tava todo mundo. E eu tava dentro de casa na cozinha. Quando por volta de umas 6h30 para 7 horas da noite, eu ouvi os barulhos. 5 disparos. E quando eu abri a porta da cozinha, eu sempre fui toda burra. Eu confundo até hoje. Barulho de tiro com foguete, qualquer barulho estranho, eu já acho que é um tiro. Então, se eu não me engano, o som estava ligado, não lembro muito bem. Eu lembro que eu estava na pia lavando louça. Não lembro de movimento dentro de casa nessa hora. Mas eu ouvi os 5 disparos e me deu um medo. E eu fiquei na dúvida se era foguete. Mesmo assim, eu lavei minha mão rápido e abri a porta da cozinha. Quando eu abri a porta da cozinha, eu ouvi a voz baixinha. Jardins, me mataram. Eu nunca vou esquecer esse dia.
Nunca. Jardins, me mataram. A voz dele mal saía. E eu saí correndo, eu comecei a gritar, eu tentei levantar ele, eu tentei ajudar ele. Ele já não conseguia levantar, as pernas já tinham faltado. Os caras que vieram de moto, vieram 2. Um desceu. O meu marido era muito, tipo, zangado. Quando ele viu a moto vindo, ele levantou e disse: baixa o farol dessa desgraça. Porque eles iam com o farol alto. Baixa o farol dessa desgraça aí. E ele virou as costas. Isso, palavras dele. E ele virou as costas, porque a gente mora numa casa no alto, é um morro, uma ladeira. E ele virou as costas. Quando ele virou as costas, o cara de trás já desceu e atirou. No primeiro tiro, ele caiu. Todo o tempo consciente. E teve mais 5, foram 5 disparos. Desses 5, 3 acertou nele. Atingiu. Chegaram bem pertinho. O cara chegou perto dele e tentou atirar na cabeça. Ele virou e botou o ombro. E um tiro pegou no ombro. Outro lesionou a coluna dele. E o outro parece que pegou na costela. Foram 3 disparos que pegou nele. Desses 5. Eu lembro claramente dos 5 barulhos. 5 disparos. E eles correram, eles foram embora. Atingiu outro rapaz que estava junto com ele, que correu lá na porta. E atingiu outro rapaz também no joelho. Os outros, cada um estava para um canto, cada um sumiu. Eu não sei, porque eu não estava na porta da rua. Eu não estava na porta. E desse momento que eu cheguei perto dele, ele só falava baixinho: Jardins, me mataram. Lá em casa tinha carro, mas só quem sabia era dirigir a ele. Então, o que acontece? A única opção na hora do desespero foi os meninos levarem ele para o hospital de moto. Esse mesmo rapaz que eu tô falando, esse mesmo amigo dele, levou ele com o sobrinho dele, o sobrinho do meu marido, junto com ele, levaram o meu marido para o hospital. E logo em seguida eu fui e aquilo foi um desespero grande. Eu lembro muito que eu olhava para dentro de casa e eu via as meninas gritando no meio da casa, gritando, chorando, pulando em desespero. E um pouco antes, na hora que eu cheguei perto do meu marido, eu comecei a gritar o nome de um outro primo dele. Esse primo dele mandava mensagem, fazia ameaça, dizia que ia matar todo mundo, que ia fazer e ia acontecer. Eu tinha discutido com esse primo dele. Então, na hora que eu vi o meu marido no chão, sangrando, sem conseguir levantar, a minha primeira reação foi gritar pelo nome desse primo dele. Gritei muitas vezes. Assassino, maldito, falei, gritei. Então os meninos chegaram, botaram ele na moto e levaram para o hospital. E aí começava a fase mais difícil que a gente passou a partir daquele dia. O desespero no hospital para o atendimento, a transferência para São Luís, a chegada. Tudo isso foi muito difícil, muito difícil. E o que acontece? Passamos quase um ano em São Luís, na casa da minha irmã, entre hospital e casa. Era um desespero, era muito remédio, era muito choro. E as enfermeiras iam fazer acompanhamento, iriam, dava remédio, fazia massagem e ele gritava e chorava de dor. No hospital foi uma fase complicada, de desespero, e os médicos falaram: o que a gente podia fazer, a gente já fez. Agora só um milagre. O dia do aniversário dele, dia 25 de julho,
Foi considerado um dos piores dias, porque foi os dias que ele estava entre a vida e a morte. E ele dizia assim para mim: qualquer hora eu vou explodir, qualquer hora, de tão inchado que ele estava. E graças a Deus esse dia passou alguns dias a mais e ele recebeu alta e a gente foi para casa e começava outra fase difícil. Sem médicos perto e a dor e grito e desespero e o povo querendo entrar dentro de casa para saber o que estava acontecendo. E ninguém podia fazer nada, porque eu estava ali o tempo todo, eu estava dando remédio, eu estava fazendo massagem, eu dava tanto remédio que ele entrava em desespero, ele abria um olhão, passando mal, eu ia lá, dava leite para tentar cortar o efeito, e depois ele estava gritando de dor de novo. Era um desespero que quem acompanhou foi eu, minha irmã e meu cunhado. Eles trabalhavam e eles chegavam em casa cansados e eles passavam a noite chorando com a gente, sem poder fazer absolutamente nada. E no dia seguinte eles tinham que trabalhar porque eles precisavam trabalhar. Mas a situação era desesperadora. E ficava em casa eu, meu marido e meu sobrinho. Os meus filhos ficaram com a minha mãe e o meu tio. Graças a Deus que eles foram bem cuidados, mas não podiam ver a gente. Na minha casa ficou, de início, os primeiros momentos ela ficou lá jogada, porque era um entra e sai. Tinha muito biscoito, tinha muita comida, tinha muita coisa mesmo. As coisas de alimentação tinha bastante. E então, dessas pessoas, algumas pegaram, comeram, levaram. Depois a minha mãe chamou a minha vizinha e dividiram as coisas. A minha mãe foi lá, organizou com a minha vizinha. E a casa ficou por uns dias na mão de no caso dele. Logo depois ela ficou... Outro sobrinho do meu marido morou um tempo também não deu certo. Na realidade, a única pessoa que a gente confiou, assim, que podia ter certeza que cuidaria bem da casa, só é a minha vizinha. A mesma que eu gosto, a mesma que eu sou culpada de todo o inferno que ela vive até hoje. Então, passamos quase um ano e ela deixou a casa dela e foi cuidar da nossa. Era pertinho, era, mas só ela se ofereceu para fazer isso. Só ela. Foi a única. Da minha família não tinha ninguém, da do meu marido não tinha ninguém. Ela foi a única pessoa. E eu devo muito, muito a ela. Então, a partir do momento que a gente foi para o hospital, já existia toda essa história. Em cada oportunidade que ele tinha, ele chorava, ele me agredia, passava perto de mim, me dava um murro. E eu chorava porque eu só pedia a Deus para Deus me tirar daquela situação, porque não era o que eu queria para minha vida. Um desespero, um medo de acontecer uma tragédia, uma desgraça. E eu me senti culpada. O que acontece? Fomos para São Luís e em meio a toda essa fase difícil, eu comecei dentro do hospital ainda, acho que com menos de uma semana, comecei a receber mensagens. Mensagens de dar conselho para fulano tá com não sei quem, para mim me envolver em coisas que não eram minhas. E eu acusei diretamente o meu compadre. Eu conhecia a letra, eu conhecia a forma de falar e a forma de escrever. Eu liguei, eu falei logo de cara, é tu. Ele negou, o namorado dele, marido dele, também negou e disse que queria que eu pedisse desculpa, isso no telefone, eu dentro de um hospital. Eu falei que eu tinha certeza que era e que eu não ia pedir desculpa. Imagina em meio todo aquele desespero, toda aquela dor, aqueles gritos e eu ainda ter que estar lendo mensagem. No dia seguinte, eu acusei ele. No dia seguinte, toda a minha família, a família do meu marido, começaram a receber mensagens me chamando de vagabunda, que eu era uma sem vergonha, que eu não valia nada, que eu tinha um caso com fulano, que eu era isso e aquilo. Então, isso foi a prova
Ele mandou, eu acusei e a raiva aumentou. Isso o padrinho das minhas 2 filhas, que eu gostava, que eu considerava que era muito legal. Eu só não confiava, mas gostava muito dele. Começou a mandar mensagens e mandou mensagem para a família toda, onde ele me esculhambava, ele dizia muitas coisas mesmo absurdas. E que eu era igualzinha à minha amiga, ela era vagabunda, eu também era. Ela porque estava tendo um caso com meu cunhado, eu por causa da minha história, que também era considerada a pior, e porque o meu compadre, que eu gostava muito, preferiu ouvir a versão dele, porque os dois eram amiguinhos, e aí foi mais fácil me esculhambar. Gente, depois eu vou contar mais uma parte dessa história para vocês. Concluir não dá em um vídeo porque ela é muito longa. Eu conto essa história porque eu não tenho como me defender, porque ninguém me ouve, ninguém me suporta. Eu moro numa cidade onde todo mundo me odeia. E tudo que eu odiava era injustiça, era falsidade, injustiça contra uma criança, mentira. Tudo que eu odiava foi o que aconteceu comigo. Hoje eu sou acusada de todas as coisas que eu odiava. Tudo que eu não queria que acontecesse, tudo que eu tinha raiva, tudo que eu criticava, tudo que eu nunca na minha vida imaginei foi ser acusada de assassinato, de tentar matar alguém. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas isso também fez parte de todo um plano que deu certo. Deu certo porque se a intenção era me derrubar, conseguiram. E eu acredito sim, isso foi uma vingança. Começou com uma armação e terminou com uma vingança. Exatamente como ele planejou. Eu só não sei se o ódio maior dele era de mim, era do meu marido. E a minha mãe só entrou pelo meio. Eu não sei explicar esse detalhe, que a raiva principal, o objetivo principal era atingir quem? Ou era derrubar todo mundo ao mesmo tempo, que foi isso que aconteceu. Só que no meu caso, é pior porque eu prejudiquei uma família, eu prejudiquei a minha família, eu prejudiquei o meu marido, eu prejudiquei as pessoas que eu gostava, a minha vizinha, a minha amiga. Toda a armação que ele fez, ele prejudicou muito ela e prejudica até hoje. Mas hoje ele é um santo, tá na igreja, finge que é boa pessoa, mas isso não me convence, não me convence. Ele não passa de um demônio psicopata. Mas tá se fazendo de gente boa. E o inferno ficou. Durante esses 8 anos, até hoje, eu digo hoje, a confusão tá armada, a confusão tá feita. O povo falta cuspir na minha cara de tanto nojo, de tanto ódio. Depois eu gravo outro vídeo e eu conto mais um pedaço dessa história, mais uma pequena parte dessa história para vocês. O meu objetivo não é que vocês fiquem com pena, que vocês me entendam, não. O meu objetivo é falar, eu preciso falar. Então é isso, gente.